E aí? Esse é o terceiro episódio da minissérie Fontes de Renda que eu criei. Tá na playlist Fontes de Renda. Essa minissérie, ela se trata de informar sobre formas de viver da arte, formas de ganhar din-din. E hoje eu vou falar sobre o artista que trabalha sob encomenda, artista comissionado que trabalha para pessoa física. Ainda não é sobre freela, que é um pouco diferente, né? Isso será para um outro capítulo. Oi, tá joia? Eu sou Isabel Paris, artista, e esse canal é canal artístico. Hoje o assunto é sobre algo com que eu tenho trabalhado muito atualmente, né? Quase que exclusivamente, na verdade, que são encomendas, a arte personalizada, né? No meu caso, eu trabalho hoje só com retratos realistas a lápis de cor artístico profissional. Por enquanto, com esse material que eu amo de paixão. Eu tenho uma boa demanda de encomendas, por isso que é o que eu tenho mais feito, né? Apesar dos meus retratos serem mais realistas, mais fiéis à imagem da pessoa, a arte ainda é feita sob o meu olhar. E quem me conhece, né, quem conhece o meu trabalho sabe disso. O artista pode se dispor até mesmo para as pessoas saberem que ele trabalha com isso, que trabalha com encomendas. Deixar explícito na bio, no site, deixar lá escrito assim, aceita encomendas. Não. Na verdade, eu não gosto muito dessa frase, eu prefiro assim, agenda aberta para encomendas, alguma coisa assim, entendeu? Porque eu acho mais bonitinho, eu acho que é mais elegante. Acredito que quando um cliente deseja encomendar, ele quer algo muito particular, pessoal, né? Porém, ao mesmo tempo, ele quer com aquele artista porque se identifica com o que ele faz. Eu acho que isso que é muito legal. Se o artista trabalha na arte personalizada, fugindo muito do seu próprio estilo, sua própria voz, aí eu acho que perde sentido. É uma opinião minha. Então eu pedi novamente aos meus seguidores, artistas do Instagram, para deixarem as perguntas sobre o assunto encomendas. Quem trabalha com encomendas. E eu selecionei algumas. Eu creio que eu vou ter até mais embasamento assim, para responder essas perguntas, porque é o que eu estou justamente fazendo no momento. Então fica até mais fácil para tirar algumas dúvidas. Bora para as perguntas. E vamos botar os óculos de novo. Pronto, mais ou menos. Ó, se escutar barulhinho aqui é porque passa carro perto aqui, então já viu, né? Então assim, eu deixei aqui no meu iPad as perguntinhas. Já deixei tudo aqui esquematizado para eu poder responder. Então vamos lá para a primeira. É necessário mostrar ao cliente como está ficando o trabalho para obter a aprovação dele? Não que você seja obrigado, mas é importante, sim. A não ser que o cliente confie muito no seu trabalho. Já fala assim, ó, eu confio em você, eu quero só ver quando estiver pronto. Mas assim, eu me sinto no dever assim de mostrar como que tá ficando, assim, de vez em quando eu mostro alguns lancezinhos, né? Tiro uma foto só e vou mandando pro cliente inbox. Agora, se o cliente não se importa de que eu mostre algumas etapas, aí eu coloco nos stories para o cliente ir acompanhando. É legal fazer isso. Mostra compromisso, mostra atenção, cuidado com o seu cliente. Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que essa pessoa faz umas perguntas muito boas. O que fazer se o cliente não gosta do resultado quando receber a encomenda? Complicado, hein? Olha, se acontecer isso, primeiro que o cliente, para fazer com você, ele já confia no seu trabalho. Pode acontecer, não é impossível acontecer que na hora lá de mostrar o resultado, o cliente fala, não é bem isso. Dentre centenas de trabalhos que eu já fiz, personalizados, né, são retratos, uma vez só eu tive uma cliente que não aprovou o resultado. Se a pessoa me mandou uma foto e a foto não estava legal, eu até cheguei a falar com a pessoa, olha, a foto está muito escura, está com umas sombras no rosto que não estava legal, que ia distorcer o rosto da pessoa quando eu fosse desenhar, porque a sombra pode, dependendo do jeito que pega a sombra, pode distorcer o seu rosto, pode distorcer as expressões. Ela tinha me enviado uma foto que não estava tão legal, tentei falar, mas nem era do Brasil, era fora do Brasil. E aí eu falei assim, bom, vou tentar. E aí eu falei assim, olha, eu quis fazer isso porque eu não queria que ficasse insatisfeita comigo, né? Então eu falei, ó,
vou fazer o seguinte, vou fazer um novo trabalho, vou começar do zero, mas agora eu vou precisar de novas fotos. Você vai ter que tirar, vai ter que se esforçar agora e fazer do jeito que eu te explicar. E aí deu certo. E aí eu fiz, ela gostou, ótimo. Não cobrei a mais, eu só, assim, eu perdi o meu tempo, lógico, né? Um pouco, né, do custo dos materiais, mas assim, eu pensei, prefiro que o cliente fique satisfeito comigo que acontecer qualquer coisa, dar um feedback negativo, né? E o boca a boca é muito complicado, porque a pessoa pode, né, se falar para os outros, olha, aconteceu isso comigo, não deu certo, que a artista não fez do jeito que eu queria. Então, assim, eu prefiro a satisfação do cliente. É muito importante isso, essa coisa de você mostrar, né, um pouquinho, assim, do seu processo, como que está ficando o trabalho, justamente para evitar uma coisa dessas. Se você tiver que refazer, você já não perdeu tanto tempo. É por isso que eu acho interessante mostrar assim, e ir mostrando como que está ficando. No meu caso, a cliente não era do Brasil, ficou difícil um pouquinho a comunicação, não dava para eu ficar mandando, teria que mandar por e-mail. Na época eu dei bobeira, que eu poderia ter mandado o processo, né? Sempre tem uma primeira vez e a gente aprende com isso. No mais, as pessoas confiam muito, quem é meu cliente confia muito no que eu faço, sabe que vai ter um ótimo resultado, porque já conhece a minha forma de trabalhar, já sabe como que vai sair o meu desenho, já tem aquela expectativa. E antes de responder as próximas perguntas, eu vou só fazer um lembrete. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que aí você vai receber os próximos conteúdos. Então vamos para a próxima. Eu vou ler as duas perguntas para poder responder. Acredito que esse é um assunto para o próximo vídeo, mas se deve pedir um adiantamento? Esse é de uma pessoa. A outra que também fez uma pergunta parecida. Para garantir a agenda para o cliente para outros meses, você cobra 50% do valor? Então eu consigo responder dentro dessas duas perguntas. Com certeza, óbvio que você deve pedir um adiantamento. Para fazer encomendas, sempre você deve pedir um adiantamento, sim. Você deve pedir 50% do valor para poder começar o desenho. Agora, no caso, eu às vezes tenho uma fila. Eu tenho fila de encomendas, às vezes tem fila assim de meses, de um ano. E aí, para aquele cliente reservar a encomenda dele, para poder ficar na fila, né, na ordem, aí eu já peço adiantamento. Mesmo que a encomenda desse cliente, seja feita daqui a alguns meses por causa dos outros que já estão na frente. E aí o cliente só vai pagar o restante, que é os outros 50%, quando você terminar o desenho, mostrar o resultado. E mesmo assim, você vai receber esses últimos 50% antes de entregar, tá? Não vai entregar para a pessoa e esperar que ela depois te pague os outros 50%, porque aí gera calote. E isso acontece muito. Então, eu, graças a Deus, comigo é muito difícil, muito raro acontecer um calote, porque eu faço dessa forma. E quando você faz assim, é mais difícil acontecer. O cliente fica tendo compromisso, sabe? De pagar os outros 50%. Agora, já aconteceu comigo o seguinte. A pessoa pagou direitinho 50%, eu fiz o trabalho e essa pessoa eu teria que enviar. Era um assunto muito peculiar. Eu não podia mandar para essa pessoa e também essa pessoa não podia buscar. Então, essa pessoa nunca buscou esse trabalho. Ou seja, não pagou também o restante, que eram os últimos 50%, mas também nunca buscou. Ou seja, se ela nunca buscar e não trouxer o valor, não mandar para mim, não enviar, não depositar, eu nunca vou enviar esse trabalho, porque vai ficar comigo. Enquanto essa pessoa não pagar para eu poder enviar ou entregar em mãos, o que seja, eu não entrego. Isso já fica bem explicado quando eu mando um e-mail ou uma mensagem para a pessoa, já fica tudo ali escrito. É assim que funciona, a pessoa já tem essa consciência. E também a pessoa nunca me cobrou, sabe? Mas aconteceu comigo uma vez, dentre tantos trabalhos que eu já fiz, uma vez. Então é raro. Mas mesmo assim, para você não sofrer calote, ninguém te passar a perna, faça isso. Você sempre deve cobrar 50% antes. Que aí você não perde muito, né? Você só gastou o seu tempo, ok, gastou lá o material e tal, né? O seu esforço, mas pelo menos o trabalho continua com você. Você não vai entregar enquanto não te pagar o restante. É isso que pelo menos você recebeu a metade.
Bom, vamos para mais perguntas e essas perguntas são parecidas, então dá para responder dentro dessas mesmas perguntas. Sobre preço, que é a dor do artista sempre. Saber quanto cobrar pelo trabalho, quanto cobrar, eu devo colocar só os custos de materiais, como posso cobrar o valor que vale a arte, às vezes tenho medo de cobrar caro e perder o cliente, como medir o preço do meu trabalho. Preço é uma coisa que eu quero falar assim com mais profundidade um pouco no próximo vídeo. Eu quero fazer um vídeo só falando de preços, né? Depois que eu terminar essa minissérie Fontes de Renda, aí eu vou fazer esse vídeo sobre preços, porque muita gente tem dúvidas, né? É uma das principais dores mesmo do artista. Mas uma coisa que eu posso aconselhar é você procurar em sites de galerias, tá? Galerias mesmo de arte, ver as obras dos artistas que tem lá e que tem uma arte similar à sua, né? Se você faz, por exemplo, aquarela, né? Veja alguém que faz aquarela, os artistas lá que tem mais tempo no mercado. Quem faz pintura a óleo, pintura acrílica, então veja alguém que faça uma coisa mais ou menos uma coisa parecida com a sua. E aí compare os preços, veja os preços que esses artistas estão cobrando. Veja um artista que já está estabelecido no mercado, você não vai cobrar o mesmo preço. Se você é emergente, né? Se você está começando, você ainda não tem muito reconhecimento, assim, né? Se você ainda não tem um número bom de exposições, se você não participou ainda de concursos, se você não ganhou prêmio ainda, você vai comparar mais ou menos. Não é comparar, mas verificar como que é o histórico daquele artista para saber se ele já está há muito tempo no mercado, se já tem um renome. Aí você vai ver um artista que trabalha parecido com você, vai verificar os preços. Você vai procurar um artista que esteja mais ou menos reconhecido, pelo menos, que tem uma demanda de trabalho, você vê que tem uma boa saída dos trabalhos dele. Você vai ver os preços e vai tentar colocar um preço. Se você ainda é novo, se você ainda está começando, é um artista emergente, você vai colocar o preço abaixo, um pouco, lógico. Você tem que olhar de acordo com o seu nível, né? A partir do momento que a sua demanda vai crescendo, você vai precisando aumentar o preço, porque muita procura e você já não está conseguindo atender aquela demanda, porque você está trabalhando mais do que recebendo, então você tem que aumentar seu preço 2 vezes mais, 3 vezes mais. Mas veja isso, procure um site de galerias, só para dar uma ideia, só para você ter uma ideia de quanto estão cobrando nas pinturas por artista, dependendo do artista, procure, veja como que é o histórico dele, veja como que é o currículo desse artista, que aí você vai ter uma ideia de quanto você vai começar a cobrar. E aí tem essa pergunta aqui que eu achei interessante: por que é tão difícil colocar preço no nosso trabalho? É difícil demais, sabe por quê? Antigamente parecia deselegante o artista mesmo tentar vender o seu próprio trabalho, o artista plástico, né? Tinha que deixar sempre na mão das galerias. As galerias que tinham que fazer isso. Ah, não, artista não pode fazer isso não. Isso é feio, isso é deselegante, é brega. O artista não pode, ele mesmo não pode vender, ele não pode colocar preço. Quem faz isso são as galerias. Deixa com a gente, né? E esse trabalho é com a gente, não. O artista tem que fazer só sua arte, tem que ficar trabalhando lá e produzindo arte. Preço não é com o artista. Isso é um mito. Hoje o artista precisa ser mais empreendedor. E a gente pode vender pelas redes, a gente mesmo, nós artistas podemos fazer o nosso marketing. A gente pode ser um artista vendedor, por que não? Hoje as coisas mudaram. E a coisa de cobrar caro, eu tô com medo de meus preços estarem caros, eu também tinha esse medo, sabe? E quando eu fiz uma mentoria, abriu muito a minha cabeça. Eu achava que se eu cobrasse mais caro, eu não ia ter clientela, ninguém ia querer comprar, encomendar os meus desenhos realistas, os meus retratos realistas. Ninguém ia querer. Também achava a mesma coisa, mas eu me enganei, porque você tem que se dar valor mesmo, tem que se dar valor e, lógico, você tem que avaliar um pouco o seu nível, o nível que você está agora, porque mais pra frente você vai estar em outro nível, né? Evoluindo cada vez mais.
Mas no nível que eu estava era um nível muito, muito bom mesmo, e eu ainda estava cobrando um pouco abaixo. E aí meu mentor falou, dobra esse preço. Eu falei, meu Deus, ninguém vai comprar. Que bobagem. Quanto mais você coloca valor no que você faz, mais as pessoas valorizam. Não me faltam clientes, então não me faltaram. E aquele que falar que tá caro, aquele que disser pra você que tá caro, não é o seu público. Não é uma pessoa que valoriza a arte. Porque se valorizasse, estaria pagando, né, o valor que vale mesmo. Porque arte não é uma coisa, não tem que ser barata. São anos de esforço, de estudos minuciosos, investindo pesado, porque eu, por exemplo, investi pesado em exposições, mostras. Material não é barato, é caro, bem caro. Meu material é importado. O talento também, ele vale muito, porque não é fácil você ficar ali horas e horas projetando aquela arte, projetando aquele rosto. Eu faço um retrato realista, são muito detalhados, né? Então não é fácil. Tem que ter valor e não tem que ter medo de achar que as pessoas vão achar caro. Essa pessoa que acha não é seu público. Tem uma pergunta aqui que é sobre cobrança, né, da arte mesmo, continua no assunto preço. E no meio da pergunta tá assim, devo colocar só custos de materiais? Jamais. É claro que material artístico é caro, claro que você deve pensar no que você está gastando, mas não é um requisito para você formar o seu preço, né? Muitas vezes eu já vi muita gente fazendo no artesanato, que eu também acho errado, colocar custo de material e aí quanto gastou de luz, tararara, e aí cobra 3 vezes, né? Multiplica por 3 aquelas despesas que você gastou naquele artesanato. Também é a mesma coisa. Então, assim, não é dessa forma. A arte não pode ser cobrada dessa forma. Claro que você precisa ver quanto você está ganhando, quanto você consegue tirar da arte todo mês e analisar. Tá cobrindo os seus gastos, né, na sua casa, né? Se não tá cobrindo, você vai ter que reavaliar aí, vai ter que rever esses preços aí que você está cobrando. Mas tem algumas coisinhas, uns detalhes que eu quero passar no vídeo que eu vou falar sobre preços. Um vídeo inteiro só para preços. Para a próxima pergunta, como conseguir chamar a atenção desenhando e ganhar trabalhos de encomendas? Tem tantas formas, assim, nas redes sociais, né? No caso, lógico. Então, as redes sociais são nossas aliadas. Olha, uma das dicas, porque na verdade tem muitas, mas uma dica que eu lhe dou para chamar atenção desenhando, para conseguir encomendas, é consistência. É claro que eu sei como que é que demora um desenho, não é fácil. Já pensou se você pudesse ter um trabalho todo dia para postar? Seria ótimo. Você chamaria bastante atenção. Conforme passa o tempo, que a gente vai evoluindo cada vez mais no desenho, no realismo e tal, mas chamamos a atenção, porque o trabalho vai ficando um trabalho de excelência, né? Cada vez mais, então isso vai chamando a atenção mesmo. Mas a coisa aí é consistência, porque chamar a atenção tem várias formas. Eu abordo essas formas no e-book que eu tenho. Ele tá na descrição, tá aí logo abaixo, e-book para artistas. É que esse e-book ele tem muitos detalhes, muitas dicas. Então, para você ganhar uma visibilidade, tem que seguir todos os conselhos que estão lá e tem que fazer um passo a passo, porque senão, né? Mas é uma coisa que eu te falo, é consistência mesmo, é você postar todo dia, mesmo que seja um processo do seu desenho, ou também faz um compilado assim de desenhos que você tem, um vídeo, faça uma coleção num vídeo, vários desenhos que você já fez. Faça um apanhado assim, de vez em quando você não tiver um assunto naquele dia para postar. Se você puder postar todo dia, é ótimo. Porque quanto mais você posta, né, uma vez por dia só, pelo menos. Porque mais de uma vez eu não aconselho não. Quanto mais, né, quanto maior sua frequência, maior pode ser o alcance, né? E aí uma hora dessas aí você consegue uma visibilidade maior por causa de algum desenho que você postou e aí como consequência, podem vir, a consequência boa, né? Podem vir as encomendas. E agora, se você não consegue postar todo dia, eu também sou assim, não consigo postar no feed todo dia. Pelo menos
um dia sim, um dia não, já é ótimo, já vai te ajudar na visibilidade. Não deixe de fazer stories, pelo menos uns 10 stories por dia. Próxima pergunta. Material. Não consigo encontrar um site seguro para comprar. Então seus problemas se acabaram porque eu tenho um site que eu posso te recomendar sem dúvida, que é a Arte Camargo. Essa loja é parceira minha, mas não é porque é parceira que eu tô, só porque é parceira que eu tô falando que é bom esse site, que é confiável. Não, é sério mesmo. Antes deles serem meus parceiros, eu já comprava e aí eu recomendo para todo mundo. Arte Camargo, pode ir lá que você vai ser bem atendido. E a outra pergunta que tem a ver, né, com essa é: como fazer com que as pessoas façam a encomenda? Tipo, se interessar. É um caso aqui de construção de marca pessoal. É seu posicionamento. O trabalho em si, ele pode chamar a atenção. Se você está lá sempre, constante, postando, mostrando para as pessoas. Apesar do trabalho em si, né, se ele já chama atenção, ele pode ser uma forma de trazer clientes, mas eu acho que é muito importante o artista ter um certo envolvimento com a sua audiência. Falar com a sua audiência, perder a vergonha, falar com as câmeras, fazer uns stories. Quando você fala com as pessoas, você se conecta mais, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas compram de você porque elas gostam de você. Sentem a proximidade com o artista. Hoje em dia a gente consegue trazer isso, né? Através das redes sociais, na internet, a gente consegue fazer isso, que é muito mágico. Se você puder desenvolver a sua marca, conversar, se posicionar para as pessoas, isso pode fazer com que as pessoas se interessem. Elas vão até você e vão se conectar com você primeiro para depois confiar em você para comprar sua arte. Dentre as perguntas que eu escolhi, essa que eu achei interessante também, mas ela também está dentro das perguntas do preço, mas eu deixei para responder por último, porque eu achei interessante que é bom a gente discutir sobre isso, reforçar isso, né? Sobre a coisa do valor da arte. A pergunta é: cliente que fica barganhando o preço da arte, como agir? Primeiro que cliente que quer comprar baratinho a sua arte, né? Primeiro que é um cliente, é um público que não entende muito o valor da arte. Não entende o esforço, o trabalho do artista, o sangue e suor, né? Que o artista coloca ali naquele trabalho. Não entende custos que você tem, com tudo que você faz ali. É um trabalho muitas vezes de formiguinha, realmente é muito trabalhoso. É uma profissão, temos o nosso valor. A gente tem que ter essa mentalidade que o nosso trabalho vale muito, nosso trabalho tem valor. E essa coisa de cliente barganhando preço, ficar pechinchando, eu já até disse, esse cliente que faz isso, que coloca preço na sua arte, não é o seu cliente, não é o seu público, não é para aquele cliente que você vai vender. Você vai vender para o seu público, que paga o seu valor. Se é um público que quer colocar preço na sua arte, que quer colocar lá embaixo, que quer rebaixar muitas vezes, não é o seu público. Coloque isso na cabeça, não venda para ele. Tem um outro lado, por exemplo, o artista sabe dos seus limites, né? Se ele pode dar desconto ou não, o artista sabe. Eu faço assim, quando eu já tenho aquela carta de clientes, já tenho aquela, né? Tem a minha clientela. Você tem que valorizar também os seus clientes antigos. Valorizo muito e sempre que eu posso, eu dou um desconto para esses clientes antigos. Porque é justo, sabe? Porque eles desde o começo valorizaram, né, o que eu faço. Outra coisa, às vezes uma arte é negociável. Às vezes, já aconteceu comigo também, vir um cliente que quer comprar muitas artes, quer comprar várias. Aquilo pode ser negociável, por que não? Você pode dar um desconto, você pode diminuir um pouco o preço, porque ele vai comprar vários, né? Fazer um agrado ali, conquistar aquele novo cliente. Ou mesmo um cliente antigo também, mesma coisa. Mas mantenha um limite, coloque em mente sempre o valor que já tem sua arte, né? E saiba fazer exceções. Agora, um cliente que acaba de chegar, quer comprar uma arte lá e já põe o preço lá embaixo, quer comprar com preço lá embaixo, aí não dá. Às vezes chega a ser um pouco ofensivo, né? Então, valorize-se sempre. Eu digo sempre pro artista, valorize-se sempre. Vocês estão ouvindo a chuvinha?
Então é isso, espero que tenha tirado algumas dúvidas suas. Se ainda tiver mais alguma, é só perguntar nos comentários aqui embaixo, que aí eu vou tentar responder com todo carinho que estiver ao meu alcance, né? Conforme a minha experiência. Beleza? O próximo episódio vai ser sobre o artista freelancer, que trabalha para empresas e profissionais. A gente se vê na semana que vem. Tem vídeo sempre na quinta ou na sexta. Tchau, até!